Meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam abundantemente sobre a sua vida e sobre a sua casa neste momento. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Eu os convido a entrar neste santuário de oração, um espaço sagrado onde o céu toca a terra, onde as nossas vozes se unem em um só clamor diante do trono da graça. Imagine agora que o próprio Deus estende sobre você e sobre o seu lar um manto de paz, um tecido divino que repele toda a ansiedade, todo o medo e toda a perturbação. Sinta o calor deste abraço celestial. Visualize o Senhor colocando sobre a sua testa e sobre a porta da sua casa o seu selo de proteção, uma marca invisível aos olhos humanos, mas temida e respeitada em todo o mundo espiritual. Este é um tempo de consagração, um tempo de entregar as nossas famílias, as nossas maiores alegrias e as nossas mais profundas dores nas mãos do oleiro divino, aquele que pode consertar o que está quebrado, restaurar o que foi perdido e proteger o que é precioso. Respire fundo e permita que a presença do Espírito Santo encha o ambiente onde você está. Ele está aqui para consolar, para fortalecer e para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Neste momento, em unidade de fé e propósito, nós nos levantamos na autoridade que nos foi concedida pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Nós não oramos a partir de uma posição de derrota, mas de vitória, pois Cristo já venceu na cruz do Calvário. E em seu nome, nós nos posicionamos como guardiões espirituais dos nossos lares. Nós declaramos que toda a arma forjada contra a nossa família não prosperará. Nós declaramos que toda a palavra de maldição, de inveja, de divisão, lançada contra os nossos laços familiares, é anulada e sem poder agora pelo sangue do Cordeiro. Nós quebramos, em nome de Jesus, todo o ciclo de contenda, toda a herança de divórcio, de vício, de enfermidade e de miséria que possa ter se instalado em nossa linhagem. Nós desfazemos as obras do inimigo que buscam semear discórdia entre marido e mulher, que tentam envenenar o coração dos pais contra os filhos e dos filhos contra os pais. Nós repreendemos o espírito de rebeldia, o espírito de desonra, o espírito de confusão que tenta se infiltrar em nossa casa. Nós ordenamos que toda a influência maligna que causa pesadelos em nossas crianças, que traz desassossego às nossas noites, que gera brigas por motivos fúteis, se retire agora. Nós publicamos e declaramos o senhorio de Jesus Cristo sobre cada membro da nossa família, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde física e emocional. A nossa casa não é um campo de batalha, mas é um altar de adoração ao Deus vivo. A nossa família não é um projeto falido, mas é uma obra-prima nas mãos de Deus. Nós selamos esta oração e a nossa casa com o preciosíssimo sangue de Jesus, erguendo uma muralha de fogo divino ao nosso redor, uma proteção que nenhum mal pode transpor. Agora, eu quero convidar você a acalmar o seu coração e a me acompanhar em uma reflexão. Quero que deixemos por um instante o campo de batalha da oração declaratória e entremos na sala do trono do Pai, no lugar da intimidade e do aprendizado. As nossas maiores lutas familiares, as nossas dores mais profundas
muitas vezes nascem de corações partidos, de distâncias criadas, de filhos que se perderam e de pais que não sabem como trazê-los de volta. E para esta dor, Jesus nos deixou uma das histórias mais belas e poderosas de toda a Escritura. A parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo, que encontramos em Lucas, capítulo 15. Feche os seus olhos por um instante e imagine a cena. Um pai amoroso, com 2 filhos. O mais novo, impaciente e egoísta, chega ao pai e pede a sua parte da herança. É um pedido chocante, equivalente a dizer: Pai, para mim, você já está morto. Eu só quero o que é meu. Imagine a dor no coração daquele pai. Mesmo assim, ele reparte os bens. E o filho parte para uma terra distante, onde desperdiça tudo o que recebeu numa vida de excessos e pecado. Ele busca a felicidade nos prazeres do mundo, mas só encontra um vazio ainda maior. Quando o dinheiro acaba, os amigos falsos desaparecem. Uma grande fome assola a terra, e ele se vê no fundo do poço, cuidando de porcos, um animal impuro para um judeu, e desejando comer a comida deles. Foi nesse lugar de humilhação e desespero que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai. Ele se lembrou que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. Ele toma a decisão de voltar, não como filho, mas talvez como um mero servo. Ele ensaia o discurso: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Enquanto isso, o que o pai fazia? A Bíblia nos dá uma pista comovente. Ela diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu. Como ele o viu de tão longe? A única resposta é que aquele pai nunca deixou de procurar. Todos os dias ele subia ao ponto mais alto de sua propriedade, perscrutando o horizonte, com o coração apertado de saudade, esperando, crendo contra toda a esperança. Ele não esperou o filho chegar à porta. Quando ele viu aquela silhueta familiar, mesmo que suja, magra e vestida em farrapos, o seu coração se encheu de compaixão. E ele fez algo impensável para um patriarca de sua idade e status. Ele correu. Ele correu, lançou-se ao pescoço do filho e o cobriu de beijos, antes mesmo que o filho pudesse terminar seu discurso ensaiado de arrependimento. O pai não estava interessado em acusações ou humilhações. Ele estava interessado na restauração. Ele ordena: tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esta história, meus irmãos, é o retrato do coração de Deus para com as nossas famílias. E dela podemos tirar lições profundas. A primeira lição é que o amor de Deus Pai nunca desiste. Talvez você seja um pai ou uma mãe que está com o coração em pedaços por causa de um filho que se desviou. Talvez ele esteja perdido nos vícios, em más companhias, em um estilo de vida que o está destruindo. Você corra, você ora, você se desespera. Lembre-se do pai da parábola. Ele nunca deixou de esperar.
O seu amor era a força magnética que, no final, puxou o filho de volta. Não desista do seu filho, do seu cônjuge, do seu familiar. Continue amando, continue orando, continue vigiando o horizonte com os olhos da fé, pois o amor do Pai, que habita em você, é mais forte do que qualquer cativeiro do inimigo. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta para casa. O filho pródigo só pôde voltar porque sabia que tinha uma casa para onde voltar. E ele só teve coragem de voltar porque, no fundo, ele conhecia o caráter de seu pai. A nossa casa, a nossa família, precisa ser um lugar de graça, um porto seguro. Muitas vezes, por causa da nossa dor, nós construímos muros de amargura, de julgamento e de condenação. Nós nos tornamos como o irmão mais velho da parábola, que, cheio de justiça própria, se recusou a entrar na festa. Ele não conseguiu se alegrar com o retorno do irmão. Ele só via a injustiça, o pecado, o erro. Quantas vezes agimos assim em nossas famílias? Guardamos ressentimentos, listamos as falhas uns dos outros e nos recusamos a perdoar. Eu pergunto a você, de forma reflexiva, a sua casa hoje é um lugar para onde um filho perdido desejaria voltar? A atmosfera é de graça ou de julgamento? A restauração da unidade familiar passa, inevitavelmente, pelo poder do perdão. Perdoar como o Pai perdoou, sem listas, sem condições, com uma celebração. A terceira e última lição é que a restauração genuína é celebrada com uma festa. O Pai não disse apenas está tudo bem, filho, pode entrar. Ele fez uma festa. Ele restaurou a identidade do filho com a roupa, o anel e as sandálias. Ele restaurou a sua alegria, a sua honra. A cura em nossas famílias não acontece apenas quando pedimos desculpas, mas quando nos esforçamos ativamente para celebrar uns aos outros, para restaurar a dignidade que foi ferida, para criar novas memórias de alegria que apaguem as cicatrizes da dor. A unidade não é a ausência de conflito, mas a presença de reconciliação ativa e festiva. Qual festa você precisa preparar em sua casa hoje? Uma festa de perdão? Uma festa de reconciliação? Uma festa para celebrar a vida de alguém que você talvez tenha se distanciado? Estas são as verdades que emanam do coração do Pai. E esta promessa de um lar seguro, de um Pai que protege e restaura, está lindamente gravada e prometida a nós nas Escrituras Sagradas, de forma especial nos Salmos. O Salmo 91 é a promessa da fortaleza divina. É o escudo de proteção que o Pai Celestial oferece a cada um de seus filhos que nele se refugiam. E o Salmo 23 é a garantia de que este mesmo Pai é o nosso bom pastor, que nos guia, nos supre e nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas, cuidando de toda a família. Agora eu convido você a fechar os seus olhos, se for possível, ou simplesmente a aquietar a sua alma. Não ouça estas palavras apenas com os seus ouvidos, mas receba-as com o seu espírito. Tome posse de cada promessa como se fosse uma carta de amor escrita diretamente para a sua família. Esta é a palavra de Deus, viva e eficaz, para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor,
Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és el meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, com base na tua palavra infalível e no exemplo do teu amor incondicional, nós agora nos unimos em uma oração fervorosa por cada família aqui representada e por aquelas em nossos corações. Nós te apresentamos, Pai, como o pai da parábola, cada filho e filha que se distanciou, que se perdeu em terras distantes. Nós clamamos para que, onde quer que eles estejam, eles possam cair em si, que o teu Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo, mas acima de tudo, que ele revele a eles a saudade do teu coração de pai. Queima em seus corações o desejo de voltar para casa. Pai, nós oramos por cada pai e mãe que espera. Dá-lhes a tua perseverança, a tua fé inabalável. Tira de seus corações o peso da culpa e da acusação e enche-os com a tua compaixão e esperança. Que eles possam ser os teus braços abertos, prontos para correr e abraçar, sem perguntar, sem julgar. Senhor, nós oramos pelos casamentos que estão em crise, onde o amor se esfriou, onde a comunicação se quebrou, onde a traição abriu feridas profundas. Nós pedimos pela tua intervenção restauradora. Quebra os muros de orgulho e de amargura. Derrama o bálsamo do teu perdão. Concede aos casais a graça de recomeçar, de se verem novamente com olhos de amor e compromisso, celebrando a aliança que fizeram diante de ti. Oramos pela reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs. Onde o silêncio e a distância se instalaram, nós pedimos que o teu espírito de unidade sopre. Que palavras de perdão sejam liberadas, que abraços retidos sejam dados. Cura as memórias dolorosas e restaura a alegria da comunhão familiar. E como prometido no Salmo 23, nós declaramos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso, clamamos pela tua provisão sobre cada lar. Abre as portas do emprego, multiplica os recursos, cancela as dívidas. Que cada família experimente a tua fidelidade em sua vida financeira,
para que não haja falta de pão sobre a mesa, nem ansiedade sobre o dia de amanhã. E por fim, Senhor, oramos por cura. Cura para os corpos enfermos, força para os debilitados. Declaramos que pelas chagas de Jesus nos fomos sarados. Oramos por cura para as almas feridas, para os corações ansiosos e deprimidos. Substitui a tristeza por alegria, o medo por fé, o desespero por esperança. Agora eu quero convidar você a um ato de fé. Escreva aqui nos comentários o nome da sua família, ou o nome daquele filho, daquele cônjuge, daquele ente querido que precisa desesperadamente de um milagre. Ao escrever, você não está apenas digitando palavras, você está depositando a sua fé e o seu clamor neste altar virtual. E nós, como comunidade, nos uniremos a você em oração. Que a certeza inabalável do amor do Pai, que nunca falha, te sustente. Que a proteção poderosa do Altíssimo, prometida no Salmo 91, seja um muro de fogo ao redor da sua casa e da sua família. Que a graça da reconciliação, exemplificada na festa do Filho que voltou, inunde cada relacionamento em seu lar. E que a provisão do bom pastor supra todas as suas necessidades. Vá em paz, sabendo que você e os seus não estão sozinhos. O Deus do impossível luta por vocês. Amém. Salmo 91 e Salmo 23, as duas orações mais poderosas da Bíblia. Bom dia, que a proteção divina do céu repouse sobre ti. Convido-te a repetir comigo, com grande fé, que cada dia da tua vida será uma bênção. Mesmo aquilo que estava destinado a correr mal se transformará para o bem. Agora declara comigo que o dia de hoje será cheio de boas notícias e que as bênçãos do Senhor alcançarão a ti, invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Com estas palavras que te pedi para repetir e proclamar para a tua vida, desfazemos e quebramos qualquer palavra negativa que possa ter se apossado sobre ti, tua casa e tua família. Hoje acordei com uma mensagem séria e crucial do Espírito Santo para te entregar. Filho de Deus, se sentires que teu coração está partido e confias no poder da oração e no espiritual, orarei por ti. Além disso, preciso te transmitir uma mensagem de grande importância. Quando falo contigo e começo a entregar esta mensagem, é possível que lembres de algumas pessoas que precisam de oração e orientação, que precisam ser ensinadas. Creio que serás a pessoa que os guiará. Amém. Amém. Deixa agora tuas petições de oração para que eu possa incluí-las na minha oração matinal, neste dia da tua vida. Se estás aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe e te proteja. Não se trata de religião, trata-se de Deus. Tenho a palavra de Deus aberta à minha frente, e é sobre ela que falo. Estou aqui para entregar as mensagens de Deus e orar pelos seus filhos. Além da oração que te ofereci agora, se quiseres que ore pela tua vida e apresente o teu nome a Deus cada vez que venho aqui, olha abaixo, verás a palavra subscrever. Simplesmente clica, é grátis. O YouTube já tem o teu nome e ao clicares em subscrever, escreves o teu nome nesta corrente de oração, o que será uma bênção, pois orarei por ti todos os dias. Quando as coisas começarem a correr bem, lembrarás que são as orações que abençoam as nossas vidas e também chegarão ao teu telefone móvel. Está bem, muito bem. Agora, peço a todas as minhas ovelhas que cliquem no símbolo gostar. Isto é uma mensagem que envias ao YouTube para que saibam que o que digo aqui não é mal nem desrespeitoso. Desta forma, outras pessoas conhecerão esta grande corrente de oração. Amém. Amém.
Para aqueles que estão aqui comigo agora, antes de entregar este versículo poderoso e esta orientação espiritual, peço-te que o partilhes com 3 pessoas. Estas são 3 pessoas que sabes que não fazem parte desta corrente de oração. Quando se juntarem aqui, falarei sobre algo muito importante. Há pessoas que tropeçam neste ponto de que falarei. Abrirei os olhos deles, e se não compreenderem, as suas vidas continuarão a girar em círculos sem avançar até a retroceder. Prepara um copo de água, eu colocarei o meu aqui, pronto e perto de mim. No momento em que estivermos a orar, esta água será consagrada e abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há pessoas que começam o dia sabotando-se. Nem sequer é o inimigo que está a obstruir suas vidas. São elas mesmas. Há um segredo, uma lei espiritual que fala do poder. Não é uma força, é o poder que reside nas palavras. Quero mostrar-te algo muito poderoso. A Bíblia não apenas afirma que as palavras têm força. Ela indica claramente que as palavras que pronunciamos têm um poder significativo. Se as pessoas pudessem compreender o que expressamos, o que sai da nossa boca cria a nossa realidade. Poderiam ter a certeza disso. Um aspecto interessante é que o mundo espiritual não consegue discernir se estamos a falar a sério, em tom de brincadeira ou com raiva. Não tem a capacidade de identificar as nossas intenções, mas entende que qualquer coisa que afirmemos se tornará realidade, seja positiva ou negativa. Na minha rotina diária, ao acordar e ao aproximar-se da oração, as primeiras palavras que pronuncio são: o meu dia de hoje será uma bênção. Repito esta afirmação com frequência, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, porque reconheço o poder inerente nas palavras. Quando uma pessoa compreende a sua visão e se abre a dimensões espirituais, ela sabe que não pode proferir palavras de maldição, nem sequer em tom de brincadeira ou zangado, já que as palavras têm a capacidade de gerar realidades positivas ou negativas na nossa vida. É vital que aqueles que se levantam de manhã e declaram negatividade sobre as suas vidas compreendam que estão a atrair problemas para si mesmos. O nosso Senhor Jesus exorta-nos a vigiar e orar, pois a oração não faz sentido se não cuidarmos das nossas palavras. Se uma pessoa abrir a boca e proferir palavras de maldição ou negatividade sobre os seus filhos, está a invocar desgraça sobre eles. A Bíblia, em Provérbios 18:20, adverte-nos que a morte e a vida estão no poder da língua, indicando claramente que as palavras têm um poder considerável. As palavras são como sementes que lançamos no mundo espiritual, o nosso campo. Ao lançar uma palavra, podemos ter certeza de que em algum momento essas palavras começarão a manifestar-se, seja para o bem ou para o mal. O Senhor Jesus ensinou-nos a ser conscientes das nossas palavras e a usar o poder da língua de maneira sábia. Acordar de manhã sendo uma bênção, abençoar os outros e proclamar bênção sobre os nossos entes queridos. São práticas espirituais que não só são eficazes, mas também nos afastam de influências negativas. Compreender esse princípio é essencial. Aqueles que constantemente se queixam da vida, expressando desejos de prosperar sem agradecer o que já têm, caem num ciclo negativo, mesmo que anseiem pela prosperidade. Se não forem agradecidos, perdem. Começar o dia com orações e profecias positivas não é magia, mas uma prática espiritual que invoca o poder das palavras para atrair bênçãos e afastar o negativo. Ao adotar essa perspectiva, alguém começa a experimentar mudanças positivas, já que chama a realidade através das suas palavras. Agradecido pelo que possuis, lembra-te de que Deus nunca te dará o que não tens. Na palavra de Deus é relatado que, quando o Senhor Jesus estava no deserto, consultou seus discípulos sobre se alguém tinha comida. Os discípulos responderam que apenas um jovem tinha 5 pães e 2 peixes, considerando isso insignificante. No entanto, o Senhor pegou esses 5 pães e 2 peixes, levantou-os ao céu e expressou sua gratidão. Obrigado, Senhor. Aquilo que os discípulos menosprezaram, Jesus Cristo agradeceu e multiplicou. Aqui está a diferença crucial.
Algumas pessoas menosprezam o que têm e desejam prosperar, mas não percebem que mesmo nas coisas pequenas, se engrandecerem e mostrarem gratidão, desencadeia-se uma multiplicação de bênçãos em suas vidas. A lição é apreciar, pois aqueles que têm uma casa, um emprego ou qualquer coisa devem aprender a valorizá-lo. A apreciação grata e o uso sábio das palavras para abençoar o que já se tem são fundamentais. Este enfoque gera uma grande multiplicação de bênçãos, porque implica compreender e usar o poder das palavras. Tomar posse e agradecer pelo que está presente, mesmo nas pequenas coisas, leva a uma multiplicação significativa das bênçãos. Nunca subestimes a importância da gratidão, pois a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse não menospreza ninguém. Não encontrarás a palavra de Deus usando expressões que entristeçam ou desanimem. Ao contrário, ela te impulsiona a despertar e acreditar no poder que está em ti. As Escrituras estão repletas de declarações afirmativas, como: tudo posso em Cristo que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. Estas palavras de bênção são as que a Bíblia projeta sobre nossas vidas. Em resumo, nossas bocas devem ser instrumentos de bênção, como as de alguém espiritual que compreende o poder das palavras. As palavras que pronunciamos não devem lançar maldições, apenas bênçãos. Acredita nessas bênçãos, toma posse delas e começa cada dia orando e abençoando a ti mesmo, abençoando tua casa e tua família. Nessas ações, encontrarás a chave para experimentar a multiplicação das bênçãos em tua vida. Glória a Deus! Oremos junto e nesta sincera oração quero proclamar abundantes bênçãos e vitórias, as quais também receberás. Amém. Aos que acabam de se juntar a esta comunidade e participam pela primeira vez, dou boas-vindas em nome de todos os participantes desta poderosa corrente de oração. Se desejares deixar teu nome para que seja incluído em todas as orações que realizarei, como é minha prática diária, basta clicar na palavra subscrever abaixo e teu nome será registrado. Amém. Meu copo de água está preparado. Incentivo-te a que prepares o teu enquanto nos mergulhamos nesta oração. Colocarei música de fundo para elevar nossas petições. Aleluia. Senhor nosso Deus e amado Pai, creio e declaro que este dia será uma bênção, cheio de tua luz, bênção e unção. Te suplico que guies a vida de cada pessoa aqui presente, que tudo o que empreendam alcance sucesso. Neste momento de oração, declaro que todos os ataques do inimigo contra suas vidas cairão ao chão. Qualquer mal, doença ou maldição que estejam tomando forma de suas vidas se dissolverá e não prevalecerá, em nome do Senhor Jesus. Levantem suas mãos, profetizo saúde para seus corpos, recebam e tomem posse. Profetizo felicidade em suas vidas amorosas, sucessos em todos os seus planos e paz divina em seus lares. Seu lar será um refúgio de abundância, bênção e prosperidade. Profetizo que tudo que tocarem, mesmo aquilo destinado a correr mal, se converterá em sucesso. Nos próximos dias, boas notícias ressoarão em seus ouvidos. Creiam, recebam e tomem posse nesta oração. Aleluia. Oremos juntos recitando o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino, faça-se tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Deem graças a Deus. Aleluia. Apenas bênçãos, apenas vitórias. Teu lar, teu ambiente, ao receber esta oração, está abençoado, iluminado, guardado e protegido. As minhas amadas ovelhas, peço que compartilhem esta oração com 7 pessoas. Não esqueçam de fazê-lo, pois neste ato espiritual reside uma bênção. A profecia que compartilharem retornará às suas vidas com uma força ainda maior. Estaremos de volta às 18 horas, um momento sagrado marcado pela palavra de Deus como um ponto crucial.
Não percam. Eu disse que vos amo hoje e assim será. Que Deus vos abençoe com um afetuoso beijo. Amém. Apoiem-nos dando um ok e compartilhem esta oração, porque talvez alguém precise dela agora. Agradecemos vossa participação em nossa oração.